que o pai faz ao ouvi-lo gritar "É meu irmão", choca o milionário e a mendiga negra. Era uma noite de gala, dessas que fazem o coração pulsar com a música suave do piano e o tilintar das taças de cristal. Os convidados, todos elegantemente vestidos, flutuavam pelo salão como se fossem parte de um quadro. No centro de tudo, Felipe Cardoso, o milionário de prestígio, olhar afiado e sorrisos ensaiados, conversava com outros homens de negócios influentes. O aroma de tília e champanhe envolvia o ar enquanto ele se gabava de seus sucessos. Mas tudo mudou em um instante. Um grito cortou o ambiente. "É meu irmão!" O som, vindo do pequeno David, ecoou como um tiro. Todos os olhares se voltaram para a criança, que estava segurando a mão de Felipe e parecia alheio ao clamor ao redor. A expressão do milionário congelou. Ao seu redor, risos e conversas se calaram abruptamente. O burburinho da multidão transformou-se em um silêncio tenso, carregado de espanto. A cena era digna de... Maria, sentada em um canto afastado, assistia tudo da penumbra. Seus olhos refletiam uma mistura de orgulho e medo. Ela tinha um passado áspero. Cicatrizes nas mãos te contavam histórias de tempos difíceis. A vida lhe ensinou a viver às margens e agora ali estava, vigiando o filho perdido. Quando David mandou sua voz ecoar, seu estômago revirou-se. Ela sabia que ele era seu, mas teve que deixar-o a morir, arrastada pela dor de uma escolha que nunca faria novamente. Felipe, aturdido, lutava com a revelação. Como poderia ter um filho, um irmão escondido nesta vida de glamour? A tensão era palpável, e o olhar dos empresários mudava de curiosidade a reprovação em frações de segundo. O que diria sua esposa? O que pensariam de um homem que não sabia o que acontecia na vida que ele mesmo construiu? A ideia de abrir os olhos para a verdade o apavorava. Maria sentiu um nó na garganta. Ela conhecia os esquemas e os negócios obscuros que rodeavam Felipe. A fundação que ele tão generosamente apoiava não era apenas uma frente de caridade, mas uma loja de almas perdidas, um mercado de gente. Com seu filho agora no centro da atenção, ela balançava entre a possibilidade de reivindicá-lo e o medo do que isso significaria. Então, como uma tempestade se formando, uma mensagem aterradora pipocou em seu celular. Felipe leu as letras dançantes na tela. "Você sabe a verdade. Cuidado com o que você ama." Seu coração disparou. As palavras açoitavam seu peito e ele se pegou em um dilema cruel: proteger sua imagem ou enfrentar a crueza da realidade. Mariah também sentiu o peso se intensificar. A luta pela custódia de David podia se transformar em uma guerra suja, uma batalha de caráter que envolvia se expor e enfrentar o homem que havia construído uma vida luxuosa sobre segredos. O que valeria a pena? O amor de uma mãe ou a lealdade esmagadora de um filho a um pai que pode? Felipe olhava para o filho com mais perguntas do que respostas, enquanto Mariah sentia que seu mundo estava prestes a desmoronar em um caos revelador. O eco do grito de Davi ainda ressoava na sala. E as consequências dessa noite reluzente deixariam marcas indeléveis na vida de todos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Felipe ainda estava em choque. O grito de Davi ecoava em sua mente. E a Saul, hesitante, ele abaixou os olhos para o pequeno.
lutando contra a tempestade de emoções. Enquanto isso, Mariah observava cada movimento, o nó na garganta se apertando. Ela sabia que aquela não era uma noite qualquer. Ela precisava agir antes que a situação escapasse de seu controle. O passado dela e de Felipe se chocavam com a força de um trem desgovernado. Então, do fundo da sala, um rosto familiar apareceu. Uma mulher de vestido vermelho, que parecia um fantasma do passado. Atravessou a multidão com pressa. Era Clara, a melhor amiga de Mariah, mas algo em sua expressão denunciava urgência. Quando Clara chegou perto, ela puxou Mariah para um canto, seus olhos arregalados. Mariah, você precisa saber, é mais complicado do que você imagina. A voz de Clara tremia. O que David disse não é apenas um grito de criança. Felipe não é o pai dele. As palavras cortaram como uma lâmina. Mariah fez uma pausa, buscando entender. O que você quer dizer com isso? Como isso é possível? Clara hesitou, lançando olhares nervosos em direção a Felipe, que agora estava sendo questionado por outros convidados. David, ele é filho de alguém que você conhece. E Felipe, ele não sabe. Ninguém sabe. A mãe de David estava com um segredo. Algo que pode destruir tudo. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar na mente de Maria, mas a confusão a envolvia como um cobertor pesado. Ela precisava de mais respostas. Com um movimento brusco, Clara apontou discretamente para um homem na multidão. Um rosto familiar que Mariah reconheceu imediatamente. É Marcos, um ex-namorado que ela não via há anos. Ele estava à procura de alguém, seu olhar fixo e preocupado. Mariah sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Um aperto no estômago. O que ele estava fazendo ali? As coisas são muito mais sinistras do que você imagina, continuou Clara, puxando Mariah ainda mais para perto. Ele, Marcos, sabe mais do que deveria. Ele estava envolvido com a mãe de David. Você precisa ter cuidado. Felipe, aparentemente alheio a essa conversa, parecia se perder mais na confusão ao seu redor. Ele apertava a mão de David, olhando para a criança como se buscasse respostas que não estavam ali. A tensão aumentava. As pessoas ao redor começaram a fazer suposições e a murmurir, alguns apontando acusatoriamente para Mariah e David, enquanto outros faziam comentários sobre o escândalo. Não podemos deixar que ele descubra a verdade assim. A vida do David depende disso. Advertiu Clara, sua voz cortante contra o burburinho. Mariah sentiu o peso das palavras. Era um corre-corre de sentimentos, uma mistura de medo e desespero. O que eu faço agora? Ela sussurrou. Você precisa confrontar Marcos. Ele pode ter as respostas. E você precisa descobrir o que está escondido, antes que tudo desmorone. Antes que ela pudesse responder, o silêncio caiu abruptamente na sala. Uma explosão de luzes apagou rapidamente, e os risos se transformaram em gritos. Alguém gritou e o pânico estourou. Todas as emoções, tensões e segredos foram empurrados para o fundo, enquanto a sala mergulhava na escuridão. As pessoas começaram a empurrar umas às outras, tentando encontrar uma saída. Mariah e Clara se agarraram, tentando navegar pela multidão confusa. Ouvindo o tumulto, Mariah ficou paralisada. Um pensamento final atravessou sua mente. Toda a revelação de David, todo aquele pânico, poderia ser apenas a ponta do iceberg. E nessa noite volátil, tudo o que ela acreditava saber poderia ser rapidamente desfeito por uma verdade devastadora. A escuridão tomou conta do salão como uma nuvem espessa. Sombras dançavam em meio ao pânico, e os gritos das pessoas ecoavam nos ouvidos de Mariah. Ela se agarrou a Clara, tentando manter o controle, mas o coração batia descompassado. O que estava acontecendo? Aquelas luzes apagadas eram apenas um acaso ou algo planejado? De repente, um estrondo. Uma porta se abriu.
e flashes de luzes artificiais invadiram o ambiente. Enquanto as pessoas... Maria mal podia acreditar no que via. Marcos. Ele parecia mais assustado do que nunca. Suas feições pálidas se tornaram visíveis nas luzes intermitentes. Maria, precisamos sair, agora! Ele gritou, puxando-a com força. A urgência no olhar dele fez seu estômago se revirar, mas ainda havia algo estranhamente familiar naquele calor em seu toque. Marcos, o que está acontecendo? Maria questionou, mas a resposta ficou presa na garganta quando um grito desmedido cortou o ar. David, ainda segurando a mão de Felipe, estava chorando enquanto algumas pessoas tentavam se aproximar dele, mas algo mais alarmante estava rapidamente se deslibrando. Uma mulher entrou na sala, vestida de maneira impecável, seus cabelos loiros brilhando sob as luzes quebradas. Maria reconheceu aquela figura imediatamente. É Laura, a esposa de Felipe. Mas o que a chocou foi a presença dela ao lado de uma outra mulher. Uma mulher que ela nunca havia conhecido. As duas pareciam discutir, a tensão pulsando entre elas como um fio prestes a se romper. Você não pode fazer isso, Laura. David precisa saber, gritou a mulher desconhecida, sua voz cortante se elevando acima do clamor. O mundo de Mariah parou. O nome David ecoou em sua mente, como lançado em um abismo. Que ligação aquela mulher poderia ter com seu filho? O que ela faz ali? E por que estava tão ansiosa? Desculpe-me, mas quem é você? Laura questionou, seu rosto perdido entre a confusão e o desespero. Mas sua voz era firme, como se ela estivesse se segurando em alguma verdade. Mariah sentiu que o chão sumia sob seus pés. Tudo o que ela pensava que sabia estava prestes a se despedaçar. E quando a mulher desconhecida abriu a boca novamente, todos perceberam que a voz dela carregava o peso de um segredo colossal. Eu sou a verdadeira mãe de Davi, ela gritou, o desespero em suas palavras reverberando como um golpe no peito de todos que estavam ali. A sala ficou em silêncio. Nenhum outro som, apenas a respiração pesada dos convidados, misturada aos ecos nervosos de murmúrios. Felipe, que até então estava com um olhar confuso, perdeu a cor do rosto. Ele piscou, incapaz de processar aquelas palavras. A expressão de Mariah foi a de pura incredulidade. Tudo o que ela havia lutado para proteger poderia se desenrolar diante de seus olhos, revelando um emaranhado de mentiras e verdades sufocantes. Você não pode estar falando sério. Laura rebateu, com a voz tremendo. Eu sou a mãe dele. Mas você não pode levar essa criança. Ele é meu filho. O caos recomeçou, as pessoas começaram a se agitar. Algumas se afastaram, outras se aproximaram, satisfeitas em assistir ao desenrolar daquela cena dramática. Maria foi consumida pela incerteza do que fazer. Uma onda de medo a envolveu. A verdade estava ali, crua, exposta no meio da confusão. O que significaria isso para David? E o que Felipe, o homem que claramente estava ligado a ela e ao seu passado, teria a dizer sobre aquela revelação insana? No fundo, enquanto a sala se tornava um redemoinho de emoções crescendo fora de controle, uma pergunta ecoou silenciosamente dentro dela. Quem realmente era a mãe de David? E, acima de tudo, o que significava tudo isso para o futuro dele? E agora, o que viria a seguir? O silêncio na sala se instalou como um peso insuportável. A mulher que acabara de afirmar ser a verdadeira mãe de David estava cercada de olhares perplexos. Laura, a esposa de Felipe, levou a mão à boca, como se tentasse evitar que um grito escapasse. Mas a sala parecia estar em estado de choque. Cada convidado segurando a respiração, esperando o próximo movimento. Mariah estava paralisada. A verdade havia sido lançada como uma bomba, e seu mundo estava à beira de desmoronar. Quem é você? Gritou, um misto de indignação e desespero em sua voz. Mas a mulher não recuou. Seus olhos estavam cheios de uma determinação feroz. Meu nome é Beatriz, começou ela, sua voz sacudindo no ar tenso.
Eu sou a mãe biológica de David. Ele foi levado de mim e eu só quero o que é meu. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala, como se uma onda tivesse varrido todos os presentes. Felipe estava tremendo, sua mão ainda firmemente entrelaçada com a de David, que chorava sem parar, confuso e assustado. Ele olhou para Mariah, buscando o entendimento. Não pode ser. Isso não faz sentido. A angústia na sua voz transparecia como uma ferida exposta. Beatriz balançou a cabeça, determinada. Você sempre soube, Felipe. Eu fiz de tudo para proteger David, mas não consegui. Ele é meu filho, e você? Ela gesticulou, apontando para Mariah. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que eles fizeram. Marcos, que observava tudo à distância, ficou em choque. Ele conhecia Beatriz. Algo a fazia se parecer tão familiar para ele. Um acesso de lembranças o atingiu, e ele finalmente se fez ouvir. Beatriz, você não pode estar aqui. Isso é perigoso. Você não entende? A sala estava em um frenesi absoluto. Olhares de descrença e assombro se encontraram. E então, no meio do alvoroço, um novo grupo entrou. Desta vez, não eram amigos ou convidados chiquérrimos. Eram homens de terno escuro, com expressões frias e ameaçadoras. Estamos aqui para levar você, disse um deles, em um tom que gelou a sala. Beatriz, percebendo o que estava por vir, se virou para Mariah e Felipe, implorando. Eles estão atrás de mim, por causa do David. Eu só queria mantê-la em segurança. Felipe, as pessoas que conheceu a vida inteira estavam desmoronando diante de seus olhos. Mariah, sem saber mais o que pensar, se virou para Clara, que também estava perplexa. O que está acontecendo? O que essas pessoas querem? Estão atrás de um segredo, Clara sussurrou. Um segredo que pode destruir todos nós. A tensão no ar era palpável, a confusão se espalhando como um incêndio. O homem sem jeito se aproximou de Beatriz, seus olhos frios como gelo. Não faça isso, Beatriz. Ninguém precisa se machucar. Apenas venha conosco. Mas Beatriz se negou a se mover. Eu não vou deixar David com vocês. Você não sabe o que ele representaria para mim. E o que vocês estão realmente fazendo. O pânico tomou conta da sala. Os convidados começaram a empurrar uns aos outros, ensandecidos pela possibilidade de uma cena de violência. Mariah, tentando proteger David, se colocou frente a ele, seu coração pulsando forte. Ela estava pronta para lutar, para defender aquele menino que agora sabia que realmente era parte dela. E então, uma explosão de luzes se acendeu. David não é quem você pensa que é. O mundo de Mariah desabou. O que isso significava? Quem ele realmente era? E, acima de tudo, o que aconteceria a seguir? O silêncio na sala se instalou como um peso insuportável. A mulher que acabara de afirmar ser a verdadeira mãe de David estava cercada de olhares perplexos. Laura, a esposa de Felipe, levou a mão à boca, como se tentasse evitar que um grito escapasse. Mas a sala parecia estar em estado de choque, cada convidado segurando a respiração, esperando o próximo movimento. Mariah estava paralisada. A verdade havia sido lançada como uma bomba, e seu mundo estava à beira de desmoronar. — Quem é você? Gritou, um misto de indignação e desespero em sua voz. Mas a mulher não recuou. Seus olhos estavam cheios de uma determinação feroz. — Meu nome é Beatriz, começou ela, sua voz sacudindo no ar tenso. Eu sou a mãe biológica de David. Ele foi levado de mim, e eu só quero o que é meu. Um murmúrio de incredulidade percorreu a sala, como se uma onda tivesse varrido todos os presentes. Felipe estava tremendo, sua mão ainda firmemente entrelaçada com a de David, que chorava sem parar, confuso e assustado. Ele olhou para Mariah, buscando o entendimento. Não pode ser. Isso não faz sentido. A angústia na sua voz transparecia como uma ferida exposta. Beatriz balançou a cabeça, determinada. Você sempre soube, Felipe.
Eu fiz de tudo para proteger David, mas não consegui. Ele é meu filho e você. Ela gesticulou apontando para Mariah. Você não sabe a verdade. Você não sabe o que eles quiseram. Marcos, que observava tudo à distância, ficou em choque. Ele conhecia Beatriz. Algo a fazia se parecer tão familiar para ele. Um acesso de lembranças o atingiu e ele finalmente se fez ouvir. Beatriz, você não pode estar aqui. Isso é perigoso. Você não entende? A sala estava em um frenesim absoluto. Olhares de descrença e assombro se encontraram. E então, no meio do alvoroço, um novo grupo entrou. Desta vez, não eram amigos ou convidados chiquérrimos. Eram homens de terno escuro, com expressões frias e ameaçadoras. Estamos aqui para levar você, disse um deles, em um tom que gelou a sala. Beatriz, percebendo o que estava por vir, se virou para Mariah e Felipe, implorando. Eles estão atrás de mim, por causa do David. Eu só queria mantê-lo em segurança. Felipe, agora entre a espada e a parede, dizia a si mesmo que tudo aquilo não era real. Pessoas que conheceu a vida inteira estavam desmoronando diante de seus olhos. Mariah, tentando proteger David, se colocou frente a ele, seu coração pulsando forte. Ela estava pronta para lutar, para defender aquele menino, que agora sabia que realmente era parte dela. E então, uma explosão de luzes se acendeu. A comédia da gala transformou-se em um filme de terror. As pessoas começaram a gritar, algumas caindo, outras correndo. Mariah olhou em volta, desesperada. Em meio ao caos, algo aqui não estava certo. Esta não era apenas uma disputa pela guarda de uma criança. Havia algo mais profundo, algo sombrio que ainda não havia sido revelado. E assim como uma onda, tudo mudou com uma simples frase que se perdeu entre os gritos. David não é quem você pensa que é. O mundo de Mariah desabou. O que isso significava? Quem ele realmente era? E, acima de tudo, o que aconteceria a seguir? Os murmúrios se intensificaram. Como assim não é quem eu penso? Mariah perguntou, seu coração disparando. A mulher que se apresentara como Beatriz olhou em seus olhos, um imenso peso em suas palavras. Ele é parte de um experimento. Não é apenas um menino. Ele foi criado para ser algo mais. Fui manipulada, Mariah. Todos fomos. A revelação cortou como uma faca. Mariah se pegou buscando ar. Os sentimentos uma montanha russa. Felipe, confuso, franziu a testa, sem conseguir absorver tudo isso. Experimento? O que você está dizendo? Ele foi parte de um projeto que eu nem sabia que existia. Beatriz continuou, suas palavras soando cada vez mais desesperadas. Quando David nasceu, minha identidade foi apagada. Eles assumiram todo o controle. E agora querem minha cabeça. E a dele também. Um grito de horror ecoou quando um dos homens de terno discreto avançou, puxando Beatriz para trás. Basta! Você não pode mais falar. Mariah não pensou. Ela deu um passo à frente, enfrentando o homem. Ele é uma criança. Ele não tem nada a ver com isso. Mas o homem apenas sorriu. Um sorriso frio e vazio. Vocês não compreendem. Ele é um ativo. E, por muito tempo, controlamos todas as peças do tabuleiro. Agora que tudo está prestes a explodir, temos que evitar que ele caia nas mãos erradas. O pânico tomou conta da sala de novo, mas algo mudou. Os convidados, que antes apenas observavam, começaram a se mobilizar, protegendo uns aos outros. E enquanto Mariah olhava para David, que chorava sem entender, ela se perguntou se o pequeno menino, que era tão real e tão dela, estava realmente imerso em um jogo que mal compreendia. O som de sirenes ao longe começava a se aproximar,
Mas o que estava prestes a acontecer naquela noite ainda não estava claro. Havia uma verdade que se desenrolava, uma verdade que desafiava tudo o que acreditavam. E quando Maraia finalmente olhou para Beatriz, uma nova determinação crescia dentro dela. Elas tinham que unir forças antes que o tempo se esgotasse, enfrentando um futuro desconhecido. No fundo, uma pergunta queimava em sua mente. Tudo o que era verdade até aquele momento estava prestes. Beatriz se via cercada por olhares perplexos, enquanto Laura tentava recuperar a compostura após a explosão da verdade. Maraia, com o coração acelerado, estava quase em choque. A revelação sobre David estava prestes a mudar tudo, mas outra verdade ainda estava pairando no ar. Ele é parte de um experimento? O que você quer dizer com isso? Felipe perguntava, lutando contra o desespero. O homem em terno escuro, que estava à frente de Beatriz, avançou. Mas Maraia não estava disposta a recuar. O pânico subia como fumaça, enquanto a atenção geral girava em uma nova direção. A tensão explodiu quando o trovão distante ruiu lá fora. E nesse momento, Beatriz olhou para David, seu filho, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar ao seu redor. Eles não podem descobrir o que ele realmente é, disse ela, as palavras pesadas caindo entre todos eles. Maraia poderia sentir a urgência do momento. Mas no meio daquela revelação chocante, uma nova voz, uma feminina, responde: Karen, o que estão fazendo? Todos viraram a cabeça instantaneamente. Uma jovem mulher, cabelos negros e curtos, entrou balançando a porta com força. Seu olhar era intenso e focado, e a hora parecia parar. Eu sei a verdade sobre David, ela gritou, fazendo a atenção dos outros se voltar para ela. Quem é você? Felipe perguntou, uma mistura de raiva e confusão em sua voz. Mas ela não hesitou. Seu olhar varreu a sala, em busca de algo ou alguém. Meu nome é Isabela. Eu trabalhei no projeto. David não é apenas um menino qualquer. Ele é mais do que humano. Ela se adiantou como se quisesse desmascarar décadas de segredos, enquanto a sala começava a girar novamente. As palavras dela ressoaram e Maraia sentiu o silêncio se intensificar ao redor. Não apenas um menino, como poderia ser isso? E por que ela estava aqui agora? O que você quer dizer com isso, Isabela? Maraia falou entre o medo e a expectativa. Os experimentos com David não eram apenas sobre genética. Eles buscavam criar algo superior, um híbrido. Projetaram uma sequência de DNA especial, algo que poderia mudar a humanidade. E há pessoas que fariam qualquer coisa para tê-lo sob controle. Isabela falou, quase em um sussurro, mas mantendo a força por trás de suas palavras. Os homens de terno se entreolharam, e um semblante de pânico passou pelo rosto de Beatriz. Vocês não podem deixar que ele caia nas mãos deles, beirou a histeria. Ele não é um objeto, é meu filho. Mas antes que alguém pudesse responder, outro grito ecoou. Mas desta vez não era de uma pessoa. Uma explosão de ruídos, bem ao lado da entrada principal, fez o coração de todos disparar. As luzes da sala começaram a apagar, e as sombras cresceram nas paredes ornamentadas. Saia da frente! Um dos homens de terno gritou, antes de serem interrompidos pelo som explosivo de janelas estourando. Algo seco e pesado explodiu, fazendo todos se agacharem, o caos assumindo o controle. Maraia não entendia o que estava acontecendo, mas sentiu o impulso de proteger Davy, como um instinto primitivo. O que mais estava escondido? Como eles poderiam mudar tudo em um único instante? E no fulgor de luz e escuridão, uma risada frenética ecoou, e ninguém sabia de onde vinha. Vocês têm ideia do que estão prestes a desencadear? A voz era familiar, e ao mesmo tempo aterradora. Olhando bem perto, Maraia reconheceu.
Era Clara. Mas ela estava com um grupo, e o sorriso dela se mostrava duvidoso, quase como se estivesse jogando com todos naquele tabuleiro. O pânico se espalhou na sala, enquanto Mariah parou. Clara, a amiga que sempre estava do seu lado, agora era uma parte do conflito. A pergunta ecoava. Que verdade era essa que Clara havia guardado e como ela também estava envolvida? Entre as sombras que dançavam na escuridão, David chorava e Mariah sentiu a dor perfurar seu coração. Agora, mais do que nunca, a luta pela verdade e pela proteção naquela noite parecia apenas o começo de um pesadelo. O que realmente representava David e quem eram aquelas pessoas ao seu redor? O caos ainda reinava e a reviravolta estava apenas começando. O silêncio na sala se instalou como um peso insuportável. Beatriz se via cercada por olhares perplexos, enquanto Laura tentava recuperar a compostura após a explosão da verdade. Mariah, com o coração acelerado, estava quase em choque. A revelação sobre David estava prestes a mudar tudo, mas outra verdade ainda estava pairando no ar. Ele é parte de um experimento? O que você quer dizer com isso? Felipe perguntava, lutando contra o desespero. O homem em terno escuro, que estava à frente de Beatriz, avançou, mas Mariah não estava disposta a recuar. O pânico subia como fumaça, enquanto a atenção geral girava em uma nova direção. A tensão explodiu quando o trovão distante ruiu lá fora. E nesse momento, Beatriz olhou para David, seu filho, como se um mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar ao seu redor. Eles não podem descobrir o que ele realmente é, disse ela, as palavras pesadas caindo entre todos eles. Mariah poderia sentir a urgência do momento. Mas no meio daquela revelação chocante, uma nova voz, uma feminina, ressoou da direção da porta. Parem o que estão fazendo! Todos viraram a cabeça instantaneamente. Uma jovem mulher, cabelos negros e curtos, entrou balançando a porta com força. Seu olhar era intenso e focado, e a hora parecia parar. Eu sei a verdade sobre David, ela gritou, fazendo a atenção dos outros se voltar para ela. Quem é você? Felipe perguntou, uma mistura de raiva e confusão em sua voz. Mas ela não hesitou. Seu olhar varreu a sala, em busca de algo ou alguém. Meu nome é Isabela. Eu trabalhei no projeto. David não é apenas um menino qualquer. Ele foi feito. Ele é mais do que humano. Ela se adiantou, como se quisesse desmascarar décadas de segredos, enquanto a sala começava a girar novamente. As palavras dela ressoaram, e Mariah sentiu o silêncio se intensificar ao redor. Não apenas um menino? Como poderia ser isso? E por que ela estava aqui agora? O que você quer dizer com isso, Isabela? Mariah falou, entre o medo e a expectativa. Os experimentos com David não eram apenas sobre genética. Eles buscavam criar algo superior, um híbrido. Projetarem uma sequência de DNA especial, algo que poderia mudar a humanidade. E há pessoas que fariam qualquer coisa para tê-lo sob controle. Isabela falou, quase em um sussurro, mas mantendo a força por trás de suas palavras. Os homens de terno se entreolharam e um semblante de pânico passou pelo rosto de Beatriz. Vocês não podem deixar que ele caia nas mãos deles, peirou a histeria. Ele não é um objeto, é meu filho. Mas antes que alguém pudesse responder, outro grito ecoou, mas desta vez não era de uma pessoa. Uma explosão de ruídos bem ao lado da entrada principal fez o coração de todos disparar. As luzes da sala começaram a apagar e as sombras cresceram nas paredes ornamentadas. Saia da frente! Um dos homens de terno gritou, antes de serem interrompidos pelo som explosivo de janelas estourando. Algo seco e pesado explodiu,
fazendo todos se agacharem, o caos assumindo o controle. Mariah não entendia o que estava acontecendo, mas sentiu o impulso de proteger David como um instinto primitivo. O que mais estava escondido? Como eles poderiam mudar tudo em um único instante? E no fulgor de luz e escuridão, uma risada frenética ecoou, e ninguém sabia de onde vinha. Vocês têm ideia do que estão prestes a desencadear? A voz era familiar e ao mesmo tempo aterradora. Olhando bem perto, Mariah reconheceu. Era Clara, mas ela estava com um grupo, e o sorriso dela se mostrava duvidoso, quase como se estivesse jogando com todos naquele tabuleiro. O pânico se espalhou na sala, enquanto Mariah parou. Clara, a amiga que sempre estava do seu lado, agora era uma parte do conflito. A pergunta ecoava. Que verdade era essa que Clara havia guardado? E como ela também estava envolvida? Entre as sombras que dançavam na escuridão, David chorava, e Maria sentiu a dor perfurar seu coração. Agora, mais do que nunca, a luta pela verdade e pela proteção naquela noite parecia apenas o começo de um pesadelo. O que realmente representava David? E quem eram aquelas pessoas ao seu redor? Clara, o que você está fazendo aqui? Maria gritou. Mas Clara apenas sorriu de forma enigmática. É hora da verdade, não é mesmo? Afirmou, como se estivesse jogando uma carta na mesa que todos esperavam. Você sabe o que está acontecendo? O que eles querem? A voz de Maria tremia com a mistura de raiva e choque. Eu sei muito mais do que você imagina, Maria. David é parte da verdade que vocês tanto temem. Clara piscou, e nesse momento, uma das pessoas do grupo dela puxou algo. Um pequeno dispositivo, uma espécie de controle remoto que iluminou a sala com uma luz azulada. Antes que alguém pudesse reagir, Clara pressionou um botão. Luzes estouraram e um holograma surgiu, preenchendo o espaço. Ele mostrava imagens de experimentos, rostos de pessoas e uma estrutura. Uma base onde David estava sendo mantido e manipulado. As evidências dançavam no ar. Um filme de horrores. As pessoas na sala gritaram. O pânico ganhou vida. David chorava ainda mais. Mariah correu até ele, mas a percepção de que Clara e aquele grupo estavam manipulando toda a situação a atingiu como uma pancada. Clara sempre foi enganadora, mas aquilo era inacreditável. Vocês não podem fazer isso. David não é um projeto. Ele é meu filho. Mariah gritou, enquanto as sombras ao redor pareciam engolir a verdade que estava emergindo. E no meio desse turbilhão, tudo parou. Uma figura familiar apareceu na tela do holograma, e Mariah empalideceu. Era ela. Ana, a mulher que Mariah pensou ter deixado para trás, estava ali, cercada de tubos e equipamentos, sorrindo como se estivesse no controle. Você não pode escapar do que você mesma criou, Mariah. O choque caiu como uma cortina de chumbo. Ana não era apenas um nome do passado, mas uma parte do presente. O que mais ela tinha escondido? Parabéns, Mariah. Sempre mais do que uma mãe, você tem um papel maior nesse jogo. E assim, enquanto tudo começou a desmoronar ao redor delas, Mariah percebeu que a verdade estava muito além do que jamais poderia imaginar. David, seu filho, não era apenas um menino, mas a chave para um segredo que estava prestes a mudar tudo. O que realmente estava por trás do projeto? O que Clara, Beatriz e agora Ana estavam tramando? E acima de tudo, quem era realmente David? O choque ainda reverberava na sala quando Ana apareceu, com seu sorriso enigmático, revelando um passado que Mariah pensou ter deixado para trás. Você não pode escapar do que você mesma criou, Mariah. As palavras ecoaram, como um trovão que se anuncia em um céu carregado de nuvens escuras. Mariah sentiu o coração disparar. Cada batida era como um tambor, anunciando uma tempestade que se aproximava.
O que você quer dizer com isso, Ana? Os olhares se voltaram para Maraia, e a urgência do momento a envolvia como um manto pesado. O que mais estava escondido? Clara, ali perto, não parecia tão surpresa assim. A expressão dela misturava desdém e curiosidade. Você deveria ter conhecido Ana melhor, Maraia. Ela sempre sabe mais do que parece. Mas antes de que Maraia pudesse responder, uma onda de gritos cortou o ar. Os homens de terno, ameaçadores como um lobo em pele de cordeiro, começaram a se mover em direção a Beatriz. Enquanto isso, Isabela se adiantou, defendendo David com um olhar feroz. A sala pulsava com um temor palpável, cada movimento alimentando a tensão. E então, como se o universo tivesse decidido brincar, a luz falhou novamente. A sala mergulhou na escuridão total. O pânico tomou conta de todos. Maraia conseguiu ouvir o som de pés correndo e o clamor distorcido de vozes. Seria caótico, mas ela não podia perder David. David. Ela gritou, mas o eco da sua voz se dissolveu na escuridão. As luzes piscaram de volta, revelando um cenário surreal. Os homens de terno estavam em volta de Beatriz, que tremia quase como uma folha ao vento. Mas ao invés de capturá-la, eles estavam assistindo a um evento inesperado. Uma porta lateral da sala se abriu e uma figura familiar apareceu. Era Marcos, mas ele notava algo atrás de si. O rosto dele estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Saia da frente, eles vêm atrás de mim, gritou, puxando uma mulher que Maraia nunca tinha visto. Nos reflexos das luzes intermitentes, Maraia percebeu que algo não estava certo. A mulher tinha o olhar fixo, e era como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a explodir. Precisamos ir, Marcos. A mulher exclamou, seu tom ardendo de urgência. Mas tudo aconteceu em um instante. Uma explosão de luz fez a sala tremer. Ouvindo um barulho ensurdecedor, todos caíram ao chão. Maraia sentiu uma dor aguda na mandíbula ao se chocar contra o piso. O caos se intensificou, mas em meio à confusão, Maraia viu um movimento rápido. O brilho de algo metálico cortou o ar e atingiu a mulher desconhecida, que caiu, suas mãos segurando o abdômen, sem conseguir se conter. Você não deveria ter vindo aqui! Uma voz profunda, carregada de raiva, ecoou por trás dos homens de terno. O tempo parecia desacelerar. Maraia ficou paralisada, enquanto a sala mergulhava no alvoroço. O que está acontecendo? Um murmurinho crescente tomou conta dos convidados. Clara, que estava à frente, soltou um grito, mas o som foi abafado pelos gritos de espanto que agora cercavam todo o ambiente. O desespero tomou conta do rosto de Marcos enquanto ele se ajoelhava ao lado da mulher caída. Mas entre suas mãos, algo começou a brilhar. Era uma pequena caixa com símbolos misteriosos. Não, não, você não pode ativar isso! Maraia gritou, mas era tarde demais. Uma luz intensa e pulsante começou a escapar da caixa e o ambiente se transformou. Maraia não podia acreditar no que estava vendo. É um dispositivo de controle? Ela balbuciou, gelada. A mulher desconhecida estava inconsciente, mas um sorriso estranho surgiu no rosto de Marcos. Agora, todos vocês verão a verdade, ele gritou. E no mesmo instante, a sala se iluminou como um espetáculo de fogos de artifício. Imagens começaram a se projetar nas paredes, revelando não apenas experimentos, mas rostos conhecidos, figuras de poder que Maraia reconhecia. Eles estão envolvidos, gritou Beatriz, assombrada. Vale mais a pena do que um simples segredo. Eles são a chave de tudo. A sala se transformou em um espetáculo de terror e revelação. A voz de Ana se perdeu em meio ao alvoroço, enquanto David começou a chorar ainda mais, impotente, diante de tal desgraça. O que mais estava prestes a ser revelado? Olhares se cruzaram, e uma nova compreensão fez com que Maraia entendesse que o caos estava longe de terminar. Quem eram os verdadeiros manipuladores? O que era de fato?
David! E enquanto a luz pulsava como um batimento cardíaco, a resposta parecia mais distante do que nunca. Cada respiração era uma luta, e a urgência novamente crescia. Onde tudo isso realmente se encaixava? Mariah olhou novamente para Marcus. O que ele sabia? A verdade estava prestes a vir à tona, mas em que forma ela chegaria? O que mais estava escondido na escuridão, além de tudo que já havia sido revelado? Os segredos e mentiras dançavam na frente dela, e a única certeza era que nada seria igual novamente. A luz pulsante da projeção continuava a iluminar a sala como se tivesse vida própria, revelando segredos que todos desejavam esconder. Mariah olhava para as imagens que dançavam nas paredes, seu estômago revirando. O que Clara havia desencadeado não era apenas uma revelação, mas a abertura de um abismo de mentiras. David não é um projeto, ele é meu filho. Mariah gritou, mas suas palavras ecoaram sem resposta. Olhando para Marcus, a tensão se intensificou. Ele segurava a caixa com as mãos trêmulas, a luz azul se refletindo em seu rosto pálido. Eu não sabia que seria assim, ele murmurou, como se tentasse justificar sua presença. Mas era tarde demais. O que uma vez parecia um amigo, agora se tornava uma sombra de incerteza. Mariah sentiu uma onda de fúria e traição. Você estava envolvido nisso tudo, não é? Como pode fazer isso com seu próprio filho? Isabela, ainda tentando proteger David, olhou para ela com uma mensagem silenciosa. Foca nele. O David precisa de você agora. Mas a verdade estava se desenrolando em uma velocidade estonteante. O grupo de homens de terno se movia em direção a Beatriz, e o pânico aumentava. Não permitam que levem o menino! Beatriz gritou, mostrando uma garra inesperada, mas a pressão aumentava. Marcus olhou em volta e, de repente, a luz da caixa começou a piscar. Eu não sabia que era tão sério. O que você fez, Clara? E então, como um relâmpago em céu limpo, a sala foi invadida por um estrondo ensurdecedor, seguido de uma onda de choque que fez todos se desestabilizarem. As luzes começaram a falhar e a tela projetada distorceu as imagens. Tudo o que Mariah conhecia se despedaçava em suas mãos. E foi então que tudo mudou. Ele me disse que o projeto não é apenas sobre David, Mariah. Clara gritou, sua voz cheia de desespero. Ele sempre soube que... Sua frase foi interrompida por outro golpe e uma sequência de ruídos ensurdecedores. Algo havia explodido na entrada, e gritos de terror se misturaram ao caos. Antes que Mariah pudesse processar, homens de uniforme entraram na sala, armados e com uma expressão de determinação que deixava claro que a situação havia saído do controle. Todos fiquem onde estão, um deles gritou. A tensão explodiu. Era uma ameaça real, um novo nível de perigo que ninguém esperava. Mariah olhou para David, ainda em seus braços. O pequeno estava chorando, as lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Era tudo o que ela tinha. Mas Clara, com a cabeça fervilhando, buscou um jeito de escapar. Essa é a sua chance, Mariah. Temos que sair. Agora. Mariah hesitou, mas o medo por David a forçou a agir. Venha, David! Mas a essa altura, nada estava claro. E quando as luzes se apagaram completamente e uma voz conhecida cortou a escuridão, tudo ficou mais sombrio. Você deveria ter ficado longe, Clara. Agora é tarde demais. Era Ana com um sorriso frio e calculista. O coração de Mariah parou. Ana estava por trás de tudo, como uma marionetista que movia as peças de um jogo cruel. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. David não é só uma criança. Ele é a chave para o futuro. As palavras de Ana despedaçaram a sanidade da sala. Ela não era apenas uma figura do passado. Era responsável por tudo. Mariah sentiu um nó na garganta e seu olhar se fixou em Ana. No que você se tornou? Eu sempre fui a mente brilhante atrás do projeto. E agora,
Vocês estão prestes a fazer a escolha errada, Ana afirmou, batendo a mão na mesa de um jeito que parecia atrair as atenções. Você não pode decidir o destino do David. Mariah gritou, o desespero estampado no rosto. Mas a revelação não parava por aí. Na verdade, posso. Porque David é mais do que você imagina, Mariah. Ele não é seu filho biológico. Ele é um clone. As palavras cortaram como facas, a sala mergulhando em um silêncio de horror. O mundo de Mariah virou de cabeça para baixo. O quê? Isso não pode ser verdade! Ela não conseguia acreditar. Mas o olhar de Ana era firme, sem hesitação. E assim, com a verdade exposta como um ferimento aberto, as conexões entre eles começaram a desmoronar. O que fazer agora? David, a criança que ela amava e que tinha lutado tanto para proteger, não era o que parecia ser. Sentindo a construção da estrutura abaixo de seus pés se despedaçar, Mariah olhou para todos os rostos ao seu redor, agora em choque. Ela havia perdido o controle. Ninguém sabia para onde se virar. Com a entrada dos homens armados, o caos estava prestes a se intensificar. Mariah percebeu que não se tratava apenas de proteger David, mas de lutar por toda a verdade que estava guardada entre eles. A sala girava com segredos, mentiras e uma revelação chocante que agora mudava tudo. E no meio de toda essa confusão, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era David? E mais importante ainda, o que aconteceria a seguir? O caos tomou conta da sala como uma tempestade. Mariah mal podia acreditar no que estava acontecendo. As luzes piscavam, revelando os rostos em choque, e o desespero pairava no ar. Ana se revelara como a mente por trás de tudo, e agora estava em pé diante deles, como uma boneca partida, representando tudo o que era cruel. Ele não é só uma criança. Ele é a chave. A voz de Ana ecoou, mas Mariah só conseguia ver David, seu filho, com o rosto molhado de lágrimas, o olhar confuso. O medo crescia como uma sombra, ameaçando engolir tudo o que amava, o que Ana estava planejando para ele. Calem-se todos! Um dos homens de terno gritou, avançando em direção a Beatriz. Era o momento em que tudo poderia desmoronar. Mariah deu um passo à frente, o coração pulsando em um ritmo de batalha. Ele não está à venda. David é meu filho. Então Clara, como uma serpente pronta para atacar, se jogou na frente. Maria, escute, isso é maior do que você. A urgência na voz dela fez Maria hesitar. Tudo estava interligado. O que estava acontecendo? A história dela, a de David, tudo tão complexo. Mas o que vinha em sequência era ainda mais devastador. Outro estrondo cortou o ar. Agora, a verdade deve ser revelada. Gritou uma voz familiar ao fundo. Era Marcos, segurando a caixa com a luz pulsante. Ele a ativou e tudo ficou mais brilhante. Imagens passaram pela sala. Versões do que David poderia ser. Um herói, um salvador. Alguma coisa além da compreensão. Os murmúrios cresceram e o terror tomou conta de todos. Isso é insano! Mariah gritou. Mas seu coração batia forte. As luzes estavam revelando todos os lados do projeto. Tudo que despedaçaria a credibilidade de Ana. Basta de manipulações. Já chega! E em um golpe de raiva e dor, Mariah avançou em direção a Clara. Como ousava brincar com a vida de David? Mas antes que pudesse chegar, uma esmagadora onda de caos os atingiu. Os homens do terno começaram a se mover com uma rapidez aterradora. Shouts de parem ecoaram, e a sala virou um furacão de corpos e gritos. Mariah agarrou David e fez um movimento rápido, levando o menino para mais perto. Não, eu vou te proteger. E desse momento, um silêncio cortou o tumulto. Todos congelaram ao ouvir o que estava por vir. Eu sou sua mãe, e vou lutar com todas as forças por você. O olhar de David, ainda cheio de lágrimas, se iluminou, como se uma lâmpada estivesse acesa. Naquele instante, todo o peso do mundo parecia estar sobre os ombros de Mariah, mas havia uma nova força surgindo.
Ela era mãe, e uma mãe não recua. De repente, Clara se aproximou, os olhos cheios de determinação. É hora de parar com isso. Ela virou-se para os homens, a voz firme, mas Mariah viu uma fraqueza nas feições dela. Era como se tudo apontasse para uma solução. E como um relâmpago, um eco de sirene se aproximava. A polícia! A esperança começou a brilhar em meio à escuridão daquela sala. Os homens internos trocaram olhares nervosos. Saiam daqui! Não podemos ser pegos! Gritou um deles. Enquanto tentavam se afastar só para se dar conta de que a saída estava bloqueada, cada passo parecia uma eternidade. Mas quando a luz da verdade começou a invadir cada canto, as emoções encontraram um caminho. Marcos, tremendo de nervosismo e determinação, puxou Clara e Ana para o lado. Precisamos reunir as evidências. Se deixarmos essas pessoas saírem, tudo aquilo que construímos desmoronará. Ele gritou, unindo forças a Mariah. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Cada um deles, por mais imperfeito que fossem, tinha um papel nesse tabuleiro. A polícia finalmente invadiu a sala, e gritos desataram, nascendo a expectativa de uma nova era. Enquanto as pessoas eram levadas, Mariah agarrou David, olhando nos olhos dele e balançando a cabeça em determinação. Você nunca será uma peça de um experimento, David. Você é muito mais. O pequeno a encarou, ainda sem entender, mas a força daquela conversa era tudo o que ela precisava. Naquele momento, ela sabia que a jornada estava longe do fim. Mas a verdade estava se revelando, formando uma nova história, uma realidade que apenas começava. E enquanto a sala se esvaziava, com as vozes ecoando em um novo ritmo, uma nova identidade surgia. Mariah se tornou a guardiã de uma verdade muito maior. Ei, antes de você ir, preciso que faça algo agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar essa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E por favor,